E chegamos no nosso último pensamento poderoso, que é: coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Foi um prazer ter lido com vocês esse livro. Eu espero de todo o meu coração que algumas palavras ou algum vídeo tenha feito diferença no seu dia a dia. E uma coisa que eu tenho pensado muito, e até a autora vai falar aqui nesse último capítulo, é da importância de nós colocarmos aquilo que a gente aprende em prática. E até antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero dar um exemplo, porque vai ficar bem nítido para você entender como isso é importante. Vamos lá. Se eu te pedir para você contar mentalmente até 50, e daqui a alguns minutos eu te interromper e pedir para você falar para mim, enquanto está contando mentalmente, o seu nome completo e o seu CPF, você vai perceber que você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que a palavra, né, quando você começar a falar, tudo em você vai estar direcionado para a palavra, né? Você vai estar prestando atenção naquilo que você está falando. E aqui fica bem evidente o peso que ela tem. Por isso é tão importante a gente realmente declarar, falar em voz alta a palavra de Deus, os pensamentos poderosos, realidades que nós gostaríamos de viver e de ver na nossa vida. E para a gente começar então a falar sobre esse pensamento, quero deixar aqui algumas coisas bem claras e que ela também evidencia aqui. Primeira coisa, não confunda colocar Deus em primeiro lugar como indo à igreja. Isso não significa que uma pessoa está colocando Deus em primeiro lugar. E a outra situação é a seguinte: eu coloco Deus em primeiro lugar porque eu tenho uma religião. Isso também não significa que aquela pessoa está colocando Deus em primeiro lugar. E aí vem a pergunta: mas como colocar Deus em primeiro lugar? Nós precisamos entender que o maior anseio de Deus é ter um relacionamento conosco. E também tem que estar bem forte no nosso coração o seguinte, porque isso é uma verdade. E tudo que se refere à nossa vida interessa a Deus. Quando ele ouve o seu nome, quando ele te vê numa situação, quando ele te vê triste, ele para tudo que ele está fazendo, porque ele quer te dar uma atenção, ele quer te ouvir, ele quer te dar uma resposta, ele quer te ajudar. E quanto mais essa verdade entra no nosso coração, mais a gente vai começando a perceber por que Deus pede para que a gente coloque ele em primeiro lugar. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha vida é que o conhecimento, ele é muito importante. A gente não deve negligenciar o esforço, realmente a disciplina, o ensino, mas nada, absolutamente nada, nem ninguém vai substituir o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque Deus enxerga além. Deus vai saber situações que nós não sabemos. E até uma das coisas que ela vai falar aqui é o seguinte: nunca separe Deus, porque às vezes nós temos a tendência de achar que Deus é para alguns lugares, é para alguns momentos, é para algumas pessoas. E não, Deus, ele quer e deve participar de todas as áreas da sua vida. Ele quer te fazer feliz e próspero, abundante em todas as áreas. Então não tenha essa mentalidade errada de separar Deus para alguns momentos e outros não. E uma coisa super importante que a gente deve também ter claro é o seguinte: quando Deus pede para colocarmos ele em primeiro lugar, é para o nosso próprio bem. Às vezes a gente pode confundir e achar que isso é para o bem dele, mas não. É para o nosso próprio bem. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus devolve toda a atenção, todo o amor, todo o poder, toda a autoridade que ele tem para nós, porque nós nos colocamos alinhados com ele, na posição de filhos e herdeiros. E nós já falamos aqui em outros vídeos, tudo que Deus conquistou para nós, o poder e a autoridade que ele conquistou para você é para que sejam usados. Não quer dizer que nós não teremos problemas, desafios, mas Deus, ele já te deu autoridade para que você saiba, você tenha sabedoria para lidar com as situações. Então por isso que Deus deve estar em primeiro lugar, porque ele sabe de todas as coisas e é ele que vai te direcionar nesse caminho. Muitas vezes nós temos a tendência de colocar outras coisas no lugar de Deus. Muitas vezes eu já falei aqui, a gente consulta a nossa conta bancária, a gente pergunta para a conta bancária quantos filhos eu tenho que ter, e a gente não pergunta isso para Deus. E parece uma coisa simples, mas é extremamente evidente que quem está ocupando o primeiro lugar na vida dessa pessoa que faz essa pergunta não é Deus, mas é o dinheiro. Então,
perceba que quando nós fazemos isso, o que você acaba fazendo a si mesmo? Você acaba se tornando escravo do dinheiro. Então é o dinheiro que você tem que ir ali e pedir permissão para ele, se você pode ou não pode fazer determinada coisa. E esse tipo de situação, Deus não quer que você passe. Deus quer te dar tudo aquilo que você tem desejo, tudo aquilo que você sonha. Só que Deus não pode fazer isso se você não colocá-lo nos seus planos, se você não colocá-lo em primeiro lugar, entende? Então por isso é tão importante a gente começar a ser sincero e se perguntar quais áreas eu não tenho colocado Deus em primeiro lugar. Porque é só assim, com a sua sinceridade, que você vai conseguir notar as áreas e Deus realmente, de fato, vai conseguir te ajudar. E até uma das coisas que a autora vai falar aqui e que eu achei bem interessante é o seguinte, ela falou assim, ó, existe algumas pessoas, e eu já passei por isso, que não têm a mínima vontade de falar com Deus, ou estão se sentindo frias. Elas não sabem por onde começar, elas não sabem como colocar Deus em primeiro lugar. Talvez você esteja passando por uma situação dessa. Primeira coisa, não se desespere. E a segunda coisa, peça a Deus. Seja sincero, fale para ele, Deus, eu não sei te colocar em primeiro lugar, eu não estou com vontade, eu também não estou a fim de perguntar a sua sugestão, qual que é a sua orientação para a minha vida. Seja sincero, todas as vezes que nós somos sinceros, nós nos despimos de desculpas. A gente não tem desculpa, a gente falou a verdade. E toda a verdade, ela liberta. Então, quando tem a verdade, você foi sincero. E aí sim Deus consegue consertar e começar a te dar um renovo, uma direção. Porque já não existem mais mentiras, já não existem mais muralhas. Tá exposto aquilo que precisa ser melhorado, entende? Aí aqui ela vai dar também ela vai tocar em alguns assuntos que vão acontecer quando você começar a se aproximar mais de Deus. E ela fala que uma coisa deve ser constante, que é o que? A nossa disciplina. Isso é muito importante porque a gente também já falou isso em outros vídeos. Muitas vezes nós temos a tendência de nos mover pelo que nós estamos sentindo e isso não deve acontecer. Nós devemos nos mover e tomar decisões pelo que nós sabemos e pelas orientações e princípios que Deus nos dá. Isso fará toda a diferença na nossa vida. Então seja disciplinado quando você enfrentar alguma situação ou até mesmo para falar com Deus. Seja disciplinado nisso. Ai, meu Deus. Seja constante nisso e você vai colher os frutos dessa sua disciplina. Outra coisa que ela vai comentar é sobre a importância de investirmos tempo com Deus. De tudo aquilo que nós priorizamos, nós vamos achar um tempo na nossa agenda. Então, com Deus, não seja diferente. E uma dica que eu dou, uma opinião muito pessoal, mas eu acredito assim, que a primeira pessoa que você deve falar e consultar na sua manhã é Deus. Porque o que acontece hoje em dia, e eu falo por mim, a gente acorda, geralmente vai no celular, abre um aplicativo, Instagram, Facebook, TikTok, internet, noticiário, bolsa de valores, qualquer coisa. Só que isso ali vai te trazer algumas informações que às vezes não vão te fazer bem. Então, priorize o seu tempo com Deus, ache um tempinho com Ele, porque é Ele quem vai te dizer o que vai acontecer durante o seu dia. É Ele que vai acalmar o seu coração numa necessidade que você tenha. Então, ache esse tempinho e invista nisso. Eu tenho certeza que vai te fazer muito bem, muito melhor do que você imagina. E até a última questão que ela fala é a importância de entrarmos em ação. Porque é aquilo que a gente comentou, às vezes nós ouvimos muita coisa, mas passa batido. Que você entre em ação. Se você aprender algo, se Deus te pedir algo, faça. Entre em ação. O movimento, ele realmente traz cura. Ele realmente vai te fazer sair da onde você está e chegar aonde você tanto quer. E para finalizar aqui, por que é tão importante termos um relacionamento íntimo e colocar realmente Deus em primeiro lugar? É porque é o seguinte, você pode ter ouvido uma palavra, ter visto um vídeo meu e que te ajudou muito, fez muita diferença no seu dia. Só que chegarão momentos e lutas na sua vida que ninguém vai conseguir suprir uma necessidade, que ninguém, nenhum orador, nenhuma pessoa vai conseguir te dar a paz que excede todo entendimento, nenhuma pessoa vai conseguir secar as lágrimas do seu rosto e nenhuma pessoa vai achar uma solução para o impossível. A única pessoa que poderá fazer isso por você será Deus. Então, quanto antes você começar esse relacionamento e levar coisas boas, pequenas, grandes, não interessa, leve tudo que você tem a Deus. Porque é Ele que vai fazer a diferença na sua vida, é Ele que vai dar as respostas que você tanto anseia. Então a minha oração, o meu desejo é esse, que você tenha esse encontro verdadeiro com Deus, que ninguém e nada podem substituir.
É isso. Te agradeço por ficar comigo aqui até o final. Se você gostou, curte, compartilha e comenta aqui. E eu te vejo em breve. Espero que com outras boas reflexões. Um beijo, até!